Gente, boa noite. Então, a gente vai dar início aqui no processo de discussão do edital do Enare, que saiu ontem. Separei aqui para a gente algumas informações importantes para a gente estar discutindo com vocês, tá? Um edital relativamente grande, tem alguns anexos e tudo indica que algumas coisas elas vão mudar. Como sempre, todo ano, eles acabam mudando ali alteram, principalmente a parte do, do cronograma. Vamos lá, passa para o próximo. Opa. Bom, vamos lá, gente. Aqui em relação às informações iniciais, não é novidade para ninguém que o nosso edital, né, a nossa banca organizadora é a famosa FGV, tá? A FGV é conhecida por ser uma banca ali que traz questões contextualizadas, e já precisa deixar isso anotado para ti. A FGV ela não tem característica de que entrega para o candidato ali questão muito simples, muito direta. Ano passado, a gente sentiu ali um pouco de diferença quando a gente compara provas de concursos da FGV em relação a provas da prova de residência que eles organizaram ontem. A gente sente um pouco de diferença, mas certamente esse ano eles vão acertar ali a mão, considerando a série de situações que ocorreram ano passado. Tá? Então, a FGV é conhecida por trazer essa prova ali mais longa, trazer uma prova ali com contexto, tá? Sempre vai ter ali um texto de apoio e uma pergunta direta. Então, é importante que o candidato ele fique atento, porque ela tende a trazer questões ali, uma porcentagem maior de questões de nível difícil, tá? Comparado a outras bancas. Mas eu vou deixar para comentar isso lá na frente. Requisitos, eu acho que isso é simples para a gente começar a falar, é quem é que pode participar, né? Então, quem já detém o diploma ou quem está cursando o último semestre. Tá? Então, se você está, por exemplo, em um curso de 5 anos, estou na enfermagem, aí eu estou no nono semestre agora, né? Estou entrando no período de férias de julho, retomo no próximo semestre, você vai estar podendo participar, porque a conclusão do seu curso, ela vai até ali o período de matrículas, tá? Então, as matrículas, elas vão acontecer ali a partir de janeiro, fevereiro, então é importante você ficar atento com a sua instituição para a solicitação de processo de antecipação, né? Eu sei que muitos de vocês esperam todo aquele processo lá que as instituições elas realizam lá em grupo, mas se for o caso, um caso excepcional seu de uma aprovação, aí você faz essa solicitação ali, esse processo de antecipação. Então, muito atento nessa reta final ali desse último semestre, até por conta de reprovações, até, né, dificilmente vai ter muitas disciplinas. Alguns cursos ainda têm algumas disciplinas no último semestre, mas fica atento que nessa reta final ali nada pode dar errado. Até o período da sua matrícula na instituição que você vai passar, porque você vai passar, é importante que você já esteja atento para janeiro, fevereiro, estar com essa documentação ali para realizar, oficializar a sua matrícula, tá? Bom, pede-se, né, dedicação exclusiva, então alunos que estão fazendo mestrado, doutorado, eles têm certo impedimento, mas eu digo que é importante você estar ciente que o momento que você está na residência, você não pode estar associado, até por conta da elevada carga horária, né? Então, 60 horas semanais, a gente sabe que são 48 de atuação e ali 12 horas de atividades que você pode estar associando a disciplinas, ao TCR, enfim, né? Mas assim, é uma carga horária significativa que, de certa forma, impede que você faça ali concomitantemente uma segunda atividade. Então, pede-se a dedicação exclusiva. Então, esteja atento a isso. Principalmente quem está concluindo especializações, pós-graduações, né? Eu até aconselho que vocês retirem do currículo Lattes essas pós-graduações, né, para impedir qualquer outra situação. No caso aqui do Enare, não tem análise curricular. Ok, mas se você vai participar de outras seleções, né, de outros certames, é importante que você retire de lá, né, para que evite qualquer conflito para com o teu avaliador. Então, requisito mínimo, diplomado ou em processo ali de
conclusão, né? Inscrição definitiva ou provisória no conselho, isso aqui é importante, né? Está em dias com as obrigações eleitorais, e aí muitas pessoas acabam, né, tendo problemas nessa reta final por conta dessa situação aqui, né? Então é importante você estar com sua documentação toda ok, tá? Ser reservista ou ter tido ali a dispensa, então que esses aspectos aí simples de documento eles estejam resolvidos, para que você vá com a sua cabeça direcionada para a sua prova. Tá? Em caso de estrangeiros, diploma é revalidado e tem um adendo aqui para quem é da educação física. Tá? Se você é da educação física, eles pedem o diploma de bacharel. Licenciado não vai poder estar participando. Tá? Bom, outra informação aqui, ó, que este ano esse processo ele acontece em etapa única, tá? Etapa única, que é importante para você entender que, opa, o que aconteceu aqui? Permaneceu. Só limpar aqui rapidinho a borracha. Não tá apagando. Não tô achando a borracha aqui. Ah, tá aqui. Bom, então, etapa única, né? Então, a gente já sabe que eu vou ter apenas uma prova objetiva, eliminatória e classificatória. Então, é a prova pela prova, filho. Se eu tenho um certame que o processo ele acontece em etapa única, aqui você já tem que se preparar para um número significativo de questões de nível médio e de nível difícil. Porque o que vai diferenciar você do seu concorrente é aqui essa quantidade de acertos. A gente vai ver lá na frente que as questões elas não têm peso. Então, as questões gerais elas têm o mesmo peso das questões específicas. Considerando isso, você precisa esperar um número interessante de questões de nível médio e de nível difícil. Tá? O local das provas ela vai acontecer nas capitais, em alguns municípios específicos. Então, são cidades ali que têm uma representatividade em cada um dos estados. Aí o edital ele vai listando várias. Tá? Então, você tem que pensar principalmente nas capitais. Se você não reside na capital, se programar para no dia da prova estar nesta cidade. Tá? Então, o fato da gente conseguir ter a prova acontecendo nas capitais, isso já facilita e muito a vida de muitas pessoas que residem nos interiores dos seus respectivos estados. Isso facilita, né, a possibilidade de você participar dessa seleção. As inscrições elas vão começar dia 25 de junho, elas vão até o dia 18 de julho. Meu filho, presta atenção, tem um valor aqui, ó, R$ 220, tá? Então, se você tá ali de acordo com a situação do Brasil que a gente está vivendo no momento, R$ 220 a gente não consegue do dia para a noite. Então, desde o início, eu sempre comento com os alunos que é importante fazer uma, uma organização financeira. A organização financeira é primordial. Então, você já tem esse valor? Então, você tem até esta data aqui? Não. Você vai se programar para alcançar esse valor até o dia 17 de julho. E eu estou falando um dia antes do término das inscrições. Professor, será que não vai prorrogar? Com toda certeza vai prorrogar. Isso aí a gente não tem dúvidas. Mas tu vai confiar nisso? Não. Então, duas coisas que tu não vais confiar: na prorrogação e no último dia de inscrição. Tudo pode acontecer no último dia para te atrapalhar. Então, você vai se programar para um dia antes. Seja para pagar no boleto, seja para pagar no Pix, você tem até essa data, dia 17 de julho, para estar fazendo o pagamento da sua inscrição. Tá? Tem isenção, professor? Tem isenção. E aí eles trazem uma parte de isenção lá que eu achei um pouco complexo até para se entender. Mas se você tem CAD único, se você tem. Nossa, ficou horrível minha letra. Se você tem CAD único, a Fê.
E se você consegue comprovar baixa renda, tem lá a questão da isenção associada. Então, tem uma legislação específica e, obviamente, o que a gente está falando aqui é destrinchar o edital, mas isso não te isenta de lê-lo. Você tem a obrigação de ler esse edital assim que a gente finalizar aqui ou amanhã, que você vai estar melhor. Então, existe a possibilidade de você solicitar a isenção, né, para esse valor de inscrição. É importante só verificar qual categoria você consegue se encaixar. Aí o edital traz algumas especificidades que é importante você analisar no seu caso. Caso você ainda tenha dúvida, aí você pode me procurar, pode procurar o curso SAPS para tirar essa dúvida, tá? Então, no momento da sua inscrição, você vai acessar o site, você vai preencher, né? Ou vai fazer lá um preenchimento, vai ter um cadastro, vai ter uma senha, né? Vai ter um login, uma senha, e aí já te digo que esse acesso ao site da IBSER, a partir daqui passa a ser o seu dever acompanhar. É claro que o curso SAPS ele vai facilitando esse processo. A cada alteração do edital, a cada mudança, a cada retificação, a gente vai comunicando os nossos alunos. Mas é obrigação sua, sim, acompanhar, principalmente as chamadas que podem acontecer, tá? Então, você faz o seu cadastro lá, você vai dizer qual é a tua inscrição, enfermagem, biomedicina, fisioterapia, nutrição, e ali você vai selecionar a cidade. Então, na inscrição, você já diz, né, qual é o momento que você vai, em qual local você vai realizar a sua prova. Então, é importante já pensar bem se você não vai estar viajando para fazer uma outra residência, mas se bem que nesse período de outubro, a gente não tem tantas provas acontecendo assim comparado a novembro e dezembro. Então é bem provável que você já saiba ou que você tenha quase que certeza onde que você vai estar no dia da prova, tá? Então muita atenção também aqui, ó, que você pode pagar no boleto. E aí, se a inscrição é até o dia 18, tu vai colocar lá uma anotação no teu celular que a data de vencimento é um dia antes. Sempre trabalha com um dia antes para não perder nenhum prazo. Presta atenção que eu já vi casos de pessoas que perderam a inscrição porque perderam ali, colocaram para o último momento, e ali o banco tinha encerrado as atividades, aí não conseguiu pagar, só ia compensar no outro dia o boleto, então presta muita atenção nisso. Você vai pagar pelo aplicativo. Tem um horário, se ele vai ser compensado só no outro dia. Olha o problema aí. Aí toda a tua preparação, ela acaba ali, porque você não vai conseguir fazer a prova. Então, sempre trabalha com um dia antes, ok? Bom, tem reserva de vaga. Então, existe um sistema ali que eles não trazem o termo cotas, né? Na verdade, eles trazem o termo cotas. Então, a gente tem cotas ali. Pretos, pardos, indígenas, quilombolas. Então, no total, a gente tem um processo de reserva de 30% das vagas para esses candidatos e também 10% para pessoas com deficiência. Tá? Então, a gente tem um número de vagas ali e aí, claro, que tem que ler a especificidade. Se você se enquadra dentro do padrão de cotas, cada uma dos tópicos do edital, ele vai detalhando o que é importante, principalmente na questão ali da... esqueci o termo que eles vão avaliar, mas as características fenotípicas que eles vão buscar avaliar ou a confirmação de algumas documentações, por exemplo, se você é remanescente de quilombolas, tá? De comunidades quilombolas. Então, existem algumas documentações específicas que precisam ser apresentadas, e aí, eu, claro que se você se enquadra, você precisa ter essa leitura, essa atenção para essas especificidades. Tudo bem? Bom, agora a gente vai observar o seguinte: temos um dia de prova aqui, né? A prova, por sua vez, ela vai acontecer dia 19, tá? Muito bem, estávamos prevendo exatamente essa data de prova e que bom que se concretizou. E aí a prova é um período da tarde. Ótimo, porque aí tu não precisa mudar um pouco a tua rotina para uma prova, tu vais conseguir, vai ter ansiedade na véspera, muito provavelmente, mas tu vais conseguir ali dormir um pouco mais, né? Mas tu vais conseguir te organizar melhor para
fazer essa prova nesse dia à tarde. Então, lembrando que o horário oficial é Brasília, tá? Então, se você é de um município, de um estado, por exemplo, que tem alteração no fuso, né, é importante você estar atento que é sempre o horário de Brasília, tá? Então, no período da tarde é ótimo que você consegue se programar bem, para chegar bem na prova com antecedência. Sempre pensa assim, tu tens que chegar lá com antecedência de pelo menos 1 hora, tá? E aí, tu também precisa te conhecer, porque é no período da tarde, é no horário aqui, ó, literalmente pós-prandial, tá? Então, a tua curva glicêmica, ela tende a aumentar, e tu vai observar lá o funcionamento ali, uma alta irrigação do sistema entérico, e aí você precisa usar a sua cabecinha. Então, muita atenção com o que você vai comer, a quantidade que você vai comer, não altere tanto a tua rotina, porque você vai precisar começar a pensar bem a partir de 1h30 da tarde, tá? Bom, os portões eles vão se fechar 1 hora antes do início, então presta atenção. Não é porque começa 1h30 que tu vai chegar lá 1h30. Ele fecha 1 hora. Muitos casos de candidato perdendo ali por conta de não ter se atentado. Então tu vai chegar lá, imagina que você tem que chegar lá 12h30. No teu dia a dia, onde você está 12h30, ainda está almoçando, então te atenta a isso é importante, tá? Ninguém entra depois, obviamente. A aprovação, no mínimo, tem que acertar 40% da prova objetiva para poder estar apto a concorrer às vagas. Claro que quanto maior o número de acertos, mais tranquilo você vai estar, até porque é etapa única. Material necessário, uma tinta caneta, perdão, de tinta azul ou preta, tá? Então tu tens essas opções e obviamente tu vais levar vai levar algumas unidades em material transparente. Aí o candidato não leva exatamente como está pedindo o edital, não leu esse detalhe no edital, vai ficar desesperado na sala pedindo caneta e as pessoas podem não querer disponibilizar. E, obviamente, um documento de identidade original. Muita atenção, se prepara bem para este dia e ao ocorrer tudo certo com você. Eles fazem a coleta da digital dos candidatos, então vai ser feita a coleta digital, então por isso que você tem que chegar cedo, na tua sala provavelmente vai ter uma filinha para fazer a coleta, a confirmação e tal, e tudo, para você estar sentado bem bonitinho. Então chegar com antecedência é vantagem, sim, para você. Permanecer na sala por pelo menos 1 hora após o início, somente poderão levar o caderno de questões se sair nos 30 minutos finais. Então, tem que ficar até as 18 para poder trazer o caderno. Tá? Se você ali quer no mesmo dia, quer logo ver, quer logo discutir as questões, temos muitos casos assim, tem que ficar praticamente até o final. E um ponto do edital que ele fala de proibições, mas assim, proibições que a gente já sabe, celular, equipamentos eletrônicos, mas presta atenção que a gente tem hoje os smartwatches. Então, eles proibiram qualquer tipo de relógio. Então, vá sem relógio. Isso é um detalhe que quase ninguém se atenta. Presta atenção, vá sem relógio analógico ou digital, vá sem relógio, tá? E aí você vai lá para a sua prova bem bonito. Olha aqui, quando a gente olha para a distribuição das questões da prova, a priori a gente fica, né, assustado com esse número de questões. Sim, são 100 questões em 5 horas. Se eu tenho 100 questões em 5 horas, 100 questões em 5 horas. Eu tenho 100 questões para resolver num tempo de 5 horas. Quanto tempo eu tenho para cada questão? Você precisa fazer esse cálculo, você precisa saber essa informação. Vai dar o resultado de 3 minutos por questão. Ah, professor, eu mato fácil, fácil essas questões em 3 minutos. Ei, meu filho, não te esquece que dentro dessas 5 horas, você também tem que preencher o cartão resposta.
E é 100 bolinhas que você vai ter que pintar lá. São 100. 100. Quanto tempo você leva para preencher um cartão resposta? Então, a gente acaba descontando menos que 3 minutos para cada questão. Então, preste atenção, que existem questões que você vai conseguir ler o comando, né, estrategicamente, ler o comando, já sabe o que ele vai pedir e já vai logo de cara acertar. E vão existir questões que vai necessitar voltar todo o enunciado e entender a dinâmica de cada uma daquelas alternativas. Então, professor, por que você está me falando de tempo aqui? Meu filho, é estratégia. Você precisa saber até para você treinar a resolução de questões quando você estiver fazendo as questões e entender que tu tens um tempo ali. Esse treino de tempo é essencial, é o que vai te diferenciar do teu concorrente. Se você consegue ter um controle de tempo melhor que o seu concorrente, a tua performance na hora da prova, ela tende a ser bem melhor. Tudo bem? Então anota aí, ó, que tu tem que treinar, coloca como meta para você treinar 3 minutos para cada questão. Na verdade, é menos de 3, certo? Bom, como é que se divide aqui a composição da nossa prova? São 20 questões de conhecimentos, né, competências comuns, que basicamente é o conteúdo de SUS, ou seja, SUS vai representar 20% da prova e 80% do componente, né? 80% da tua nota é o componente específico da sua área. Então, a enfermagem é uma quantidade de conteúdo vasta, é o maior de todos as áreas, a enfermagem acaba trazendo ali uma gama maior de possibilidades quando a gente parte para a leitura dessa parte final, ok? Mas sempre vai ser, gente, sempre vai ser uma quantidade grande de conteúdos. Uma informação que tu precisa pegar. A FGV, ela tende a cobrar basicamente todo o conteúdo programático. Quando a gente olha para a prova do Enare do ano passado, ela é tão bem distribuída que praticamente o conteúdo, vou falar só do conteúdo de SUS para não fazer bairrismo aqui. Praticamente o conteúdo de SUS é 2 questões de legislação do SUS, 2 questões de vigilância e saúde, uma questão aqui de bioética, 2 questões de humaniza SUS. Então, ela vai distribuindo bem essa cobrança. Então, ela não tem, ela, não, ela tende a cobrar praticamente todo o conteúdo programático. Tá? E eu falei só do SUS. Mas quando eu olho para a realidade das provas né, de cada uma das áreas que a gente busca analisar diferentes provas, a gente consegue confirmar isso. Ela pega conteúdo lá do início, faz questão também do final, faz questão do meio, e ela tende ali a realmente cobrar o conteúdo programático como um todo, certo? Bom, aqui, como é que funciona, professor, a escolha da instituição? Gente, bora entender que fazendo a prova do Enare, você tem 3 oportunidades de ingressar numa residência. Três. 3 oportunidades. Então, presta atenção. Você vai fazer a escolha da sua instituição em que momento? Ela vai acontecer após o resultado definitivo. Esse resultado já tem data para sair. É em dezembro. Eu já vou mostrar o cronograma aqui, o primeiro cronograma que vai passar por modificações com certeza. Mas eu vou mostrar aqui para vocês o cronograma já já. Resultado saiu, digamos que hoje seja segunda-feira. O resultado saiu hoje, segunda-feira. Muito provavelmente na terça ou na quarta, mas tem no cronograma já, eles abrem para os candidatos a fazerem ali a escolha das suas instituições. Então, cada um vai ter até 3 oportunidades. Você tem 3 chances de entrar. Você se inscreve para a tua primeira, escolhe lá a tua vaga. Digamos que eu sou enfermagem, eu quero oncologia na Escola de Saúde Pública lá do Ceará. Então, eu quero essa vaga. Coloquei para o município de Fortaleza, eu quero Fortaleza. Tá, saiu o resultado, vou me inscrever para essa vaga. Oncologia, enfermagem, Fortaleza. Coloquei.
E aí vai passando os dias, cada uma das oportunidades eu tenho um período que a inscrição ela abre e ela fecha. É muito parecido com o sistema do SISU. Ela abre num dia, alguns dias depois ela fecha. Então você tem a oportunidade de ir escolhendo para onde é que você quer, mas no último dia é o que vai valer. Você se inscreveu, último dia, não, eu vou manter lá para enfermagem, oncologia, Escola de Saúde Pública do Ceará, Fortaleza. Coloquei lá. E aí eles vão ver quantas pessoas se inscreveram para aquelas vagas e os primeiros colocados vão ficar com as vagas. Tudo bem? Então vai ser assim que vai funcionar sempre. Vou explicar cada uma das opções. Você tem três chances de ingressar. Bom, todo período, né, matutino, de meia-noite às 6 da manhã, o sistema deles ele faz uma atualização. Então, você consegue ver a nota de corte, você consegue ver a sua colocação em cada um desses dias. Tá? Ah, eu estou dentro. Ah, não, eu estou ali em quinto lugar, só são duas vagas. Então, você consegue saber a tua posição, tá? E aí tem nota de corte, tem uma classificação preliminar. Todos os dias você consegue ver até o último dia, tá? E durante esse momento aqui você não consegue fazer nenhuma atualização, tá? Então, eu me inscrevi em enfermagem, oncologia, Fortaleza, Escola de Saúde Pública do Ceará, tá? E aí você não consegue mudar nesse horário aqui de manhã. Acompanhamento, presta muita atenção. O candidato é dever acompanhar essa classificação e as opções. Então, você tem a obrigação de fazer esse acompanhamento. A gente sempre indica, faz um acompanhamento diário, né? Para que você consiga, né, ter maiores chances. Alteração de opções, você pode alterar quantas vezes você quiser, até o encerramento da data. Então, digamos que abra na segunda e encerre na quinta. Aí na segunda-feira eu me inscrevi, aí na terça eu vou ver minha colocação, aí eu posso, eu vou ver a colocação preliminar. Eu estou aqui estou em primeiro lugar nessa vaga ainda. Aí na quarta-feira ele atualiza novamente, eu ainda estou em primeiro lugar. Aí na quinta-feira, não, eu não vou ficar aqui, eu vou trocar para outro local. Eu posso trocar até o último dia. Aí o resultado sai no dia seguinte. Então, até o último dia, eu consigo fazer mudanças e aí o sistema ele vai fechar no último dia e aí no outro dia seguinte sai o resultado final. Não participa da escolha, né? Quem foi eliminado. Se por algum motivo foi eliminado, nem vai participar. E a participação mínima para constar no resultado final deve ser de no mínimo uma oportunidade. Então, todo mundo tem até três. Mas algumas pessoas, na primeira oportunidade, já vão entrar nas vagas. Elas já estão garantidas. Ok? Bora lá. Primeira oportunidade, como é que vai funcionar? Ele escolhe a instituição e o programa que ele quer. O pessoal vai lá, inscreveu, escolheu a instituição, escolheu o programa. Escolheu a instituição, escolheu o programa, né? Então, escolhi papá, quero enfermagem, oncologia, Escola de Saúde Pública do Ceará, Fortaleza. Fiz essa escolha. E aí vai ter a divulgação dos classificados dentro das vagas ofertadas, digamos que tenham duas, três, quatro vagas. Eles vão fazer a divulgação no final, no período final, de quem foi classificado, sempre em ordem decrescente, ou seja, do primeiro para o último, tá? Então, se você estiver dentro das vagas, você já vai ser aprovado, já sabe que tem que ali acompanhar agora, aguardar, e geralmente eles entram, o primeiro contato que eles fazem é por e-mail, então eles mandam e-mail para o candidato, falando sobre o processo de inscrição, quais são os documentos, como é que tem que ser feito esse envio. Então, você não precisa necessariamente, nesse momento, estar no município que você vai aplicar. Você vai aplicar a prova pode ser na capital onde você reside. Se você é do estado do Pará, você pode aplicar para fazer a prova em Belém. Aí eu moro no sul do estado do Pará, em Redenção. Você pode aplicar para fazer a prova, por exemplo, em Palmas, Tocantins, que é um pouco mais perto. Então você pode fazer a prova em qualquer local. No momento da inscrição, você define qualquer local que você quer fazer a prova. E aonde você vai
a vaga que você vai aplicar, que você vai concorrer, você vai fazer isso tudo no sistema. Nada, não vai precisar nada ser feito presencial até este momento. E a instituição vai te dar a orientação se você precisa fazer a matrícula presencialmente, ou se você pode enviar essas documentações. Cada instituição vai adotar o seu sistema. Aí tem que ficar atento para não perder, tá? Classificados nessa oportunidade não participam das etapas. Por quê? Porque ele já passou. Então, se ele ficou em primeiro lugar, escolheu lá enfermagem, oncologia, escola de saúde pública, do Ceará, Fortaleza, ele passou, ele não vai concorrer mais vaga, porque ele já foi aprovado. Digamos que eram 2 vagas e você ficou em terceiro. Não fiquei entre os aprovados. O que, que eu vou fazer? Eu vou para uma segunda oportunidade. E aí você tem 2 caminhos. Ou você vai para uma nova aplicação. Agora eu quero ir para a Unifesp, Federal de São Paulo. Eu quero para a Federal de São Carlos, interior de São Paulo. Eu quero ir lá para o Hospital Amaral Carvalho, lá em Jaú, interior de São Paulo. Tem oncologia lá, eu quero ir para lá. Isso seria um novo local, tá? Você pode escolher um novo local, ou você pode, não, eu tenho certeza que alguém vai desistir da vaga de oncologia, Escola de Saúde Pública do Ceará, Fortaleza. Se você acha que alguém vai desistir, na segunda aplicação, você aplica de novo para oncologia, Escola de Saúde Pública, Ceará, Fortaleza. Aí você entra no cadastro reserva, você fica lá esperando. Eu vou ver se alguém realmente desiste daqui, porque eu não quero ir para outro lugar que não seja essa vaga. Beleza, isso na tua segunda oportunidade. Ou você vai para um novo local, escolhe um novo cenário que sobrou vaga. Vamos de novo. Na primeira oportunidade, você aplicou para Escola de Saúde Pública do Ceará, área de oncologia e enfermagem. E o local era Fortaleza. Eram 2 vagas. Você ficou em terceiro. Essas 2 vagas foram preenchidas. Mas eu quero insistir porque eu tenho certeza que alguém vai desistir. Aí você, na segunda oportunidade, aplica para esse local e entra num cadastro reserva. Mas não tem vaga disponível aqui. Você vai entrar no cadastro reserva e esperar ali o movimento do universo para verificar se vai ter vaga para você no futuro. Se alguém desiste daqui, ó. Se um desses 2 aqui desiste. Se você não quiser aplicar mais para esse lugar, você vai para um novo local que sobrou vaga. Digamos que em Jaú, lá no interior de São Paulo, tem uma vaga lá, ninguém se inscreveu para lá. Aí tem lá a mesma coisa que tu queres, que era oncologia, enfermagem, só que é lá em Jaú. Aí você pode aplicar para esse novo local, que sobrou vaga lá, sobrou vaga lá. Aí você vai concorrer na segunda oportunidade. Tudo bem? E mesmo assim, se não acontecer aqui, ó, essa tua inscrição, essa tua aprovação em Jaú, né, você pode, né, verificar se ainda sobrou vaga em algum outro local do Brasil. Aí entra a terceira oportunidade. Ainda tem uma terceira oportunidade. Não deu certo lá no Ceará, não deu certo em Jaú. Eu quero agora a Unifesp. Sobrou uma vaga na Unifesp. Aí você vai, na terceira oportunidade, se inscrever para essas vagas remanescentes. Então, pensa assim: sobrou vaga, vai para a próxima oportunidade. Não sobrou vaga, eu posso tentar insistir, mas eu entro como cadastro reserva. E se mesmo assim, meu filho, você não for aprovado bem aqui, se mesmo depois de 3 tentativas você não for aprovado, a última que tu colocou foi o Unifesp, digamos. Aí, não, mas eu tenho certeza que alguém pode desistir. Não foi aprovado na terceira oportunidade, mas se de repente alguém desistir, quando alguém desiste, depois da terceira oportunidade, você entra no cadastro reserva da última que você escolheu. De qualquer forma, se você não passar até na terceira, você mesmo assim ainda entra em uma espécie de cadastro reserva. Então, são 3 oportunidades que podem virar, por exemplo, 4, desde que alguém desista. Não te esquece que a gente vai ver já as datas, mas muitas residências, o resultado ele sai depois, sai em janeiro.
Aí, digamos que o candidato ele aplicou para duas e ele gostou mais dessa segunda. Aí ele desiste daqui do Enare e aí sobram vagas. E essas vagas do Enare que sobram, essas pessoas que estão no cadastro reserva acabam ocupando, tá? Então é importante, em relação às convocações, o seguinte, né? Atenção do candidato, né, para que aconteça que ele não perca nenhum prazo. As convocações elas vão acontecendo, sempre sendo publicadas lá no site da EBSER, sempre lá no site do Enare, desculpa. E em relação à matrícula, a instituição ela entra em contato. A instituição ela manda mensagem falando assim: olha, tem que mandar a documentação. Não, tem que trazer aqui. Então, eles avisam por e-mail como que é o processo de matrícula e você precisa estar atento, tá? Para não perder. Se perder, eles vão chamar alguém do cadastro reserva. E as vagas, filho, as vagas é bem polêmico, né? São muitas vagas. São 4.000 somente, né? Pouquinha. 4.328. Tem diferença no número, porque lá no. Tem duas partes que ainda não foram atualizadas. Eles ainda vão combinar isso, eles ainda vão atualizar. Tá? Mas o que eles têm hoje disponível de vagas? 4.328. Muitas vagas. E aí eu coloquei uma espécie de ranking aqui de como essas vagas elas estão distribuídas. Enfermagem, líder supremo, né? Um quarto das vagas praticamente é da enfermagem. Então, 25% das vagas são da enfermagem. Então, se você é da enfermagem, filho, você está in the heaven. Você tem muita, muita, muita oportunidade. Então, quanto mais possibilidade de ir para vários locais você tiver, maiores são as chances de você ingressar na residência este ano. Se você tem limitação de deslocamento, de local, as chances elas vão se reduzindo, mas pensa que ainda assim é um quarto das vagas só para enfermagem. Depois vem, né, fisioterapia, quase 500 vagas, é o número maior de vagas que ano passado. Psicologia, 447. Nutrição, 421, é bem mais que o ano passado. Farmácia também desponta. Um ponto importante da farmácia é a questão da alta empregabilidade, e aí muitos optam por simplesmente seguirem, né, para, por exemplo, farmácia comercial, e aí a concorrência aqui ela tende a ser baixíssima. Para quem é da farmácia, tende a observar uma concorrência baixa em relação a outras áreas. Odonto também a gente tem observado, tem crescido nos últimos anos um pouco mais a concorrência, mas odonto ainda fica ali no entremê, numa concorrência que a gente espera ainda que aconteça, ainda mais tímida. Serviço social, ali, 292 vagas. Medicina veterinária, a gente tem observado que muitos têm optado, né? Está crescendo essa procura, mas ainda assim, né? O número de vagas ele é interessante. Fono, né? A gente tem 134. Terapia ocupacional, ano passado, a concorrência foi praticamente de 1 para 1. Foi baixa a concorrência da terapia ocupacional. Então, tinha um número legal de vagas e tinha um número legal de inscritos. Então, eles competiram praticamente 1 para 1. Tá? Então, foi bem baixa a concorrência da terapia ocupacional no passado. Aí a gente tem educação física aqui, ó. Quem é da educação física também, filho, olha, baixa a concorrência. Se você é da educação física, poucos estão procurando, né? A gente observa ali que a concorrência ela tende a ser também menor. Biomedicina, a gente quer aumentar, a gente precisa aumentar isso aqui, ó. Foi bairrismo agora, bairrismo. A gente precisa aumentar esse número de vagas aqui. Então, é importante ali discutir com os conselhos, como é que a gente consegue com as instituições, como é que a gente vai conseguir aumentar esse número aqui. Eu acho baixo o número de biomedicina para a representatividade do curso, tá? Em relação também à atuação, né, do biomédico dentro do Senado. Então, as vagas, elas estão bem aí distribuídas para vocês entenderem que tem vaga para todo mundo. Só uma situação ali de você entender, né, para onde é que você quer. Ih, não quer sair? Para onde que você vai aplicar, ok? Vamos agora aqui, deixa eu compartilhar de novo. Ó, tô aqui no site do Enare,
Tá aparecendo para ti aí, né? Tô aqui no site do Enarem, e aí a tua tarefa do final de semana é entender esse site aqui, ó. Quando a gente clica bem aqui, ó, um pouquinho lento a internet, mas ele vai abrir, ó, vaga, mapa de vagas, a gente consegue, ó, selecionar as vagas por cada uma das regiões. Ele não quer selecionar, multi, tá um pouquinho lento, ó. Ah, professor, tá aparecendo 3.800 aqui, né? Ei, meu filho, olha bem aqui, ó. Última atualização, dia 11/2. Bem aqui em cima, ó. Última atualização, dia 11/2. Olha, a gente já está em junho. Então, muito provavelmente, esse mapa que ele vai passar por uma atualização, tá? E aí você consegue visualizar muitas informações, mas não é isso que tu vai fazer. Primeiro ponto é aqui, ó, clicar em instituições, e a gente tem alguns anexos aqui para vocês, para a gente poder entender, tá? Cadê? Ó, você vai clicar aqui, ó, residência multi, aí tem alguns anexos aqui, ó, para vocês, tá? Em relação a cronograma, bora lá rapidinho, só para a gente entender. Ó, tem um período de isenção curtíssimo, tá, filho? São 2 dias só, semana que vem já. Solicitação de isenção são 2 dias. Então é muito curto esse período. A gente estava esperando isso para julho, mas enfim. Saiu o resultado preliminar da isenção antes, né? Então, se você não foi contemplado com a isenção, você tem até o dia 18 de julho para fazer esse pagamento, tá? Então, as instituições, professor, esse número de vagas ele pode aumentar? Pode, com certeza, porque tem, ó, esse quadro bem aqui, ó, que mostra, né, do ajuste de programas e de vagas. Então, a gente observou, quando o edital do Enário do ano passado foi publicado, ele tinha um número X de vagas e elas foram aumentando até o período final. Então, a gente tem observado que tende a aumentar ainda mais esse número de vagas. Bora lá. Período de inscrição vai do dia 25 de junho até o dia 18 de julho. Tem um limite de pagamento, mas obviamente tu não vai trabalhar, tu não vai deixar para o último momento, tu vai trabalhar com isso antes. A, a prova, dia 19 de, do dia 19, opa, dia 19 de outubro, então a gente tem praticamente aí julho, agosto, setembro, outubro. 4 meses para essa prova. Então, tem um gabarito preliminar logo em seguida, tem o período de recursos, gabarito definitivo. Olha essa data aqui, ó, 5 de dezembro de 2025, resultado definitivo da prova objetiva. Então, pode ser até que eles divulguem antes, né? Como é somente prova objetiva, vão analisar os recursos que podem acontecer, é bem provável que até que eles consigam, né, divulgar antes. Então, 5 de dezembro de 2025 sai o resultado. Presta atenção. Depois que sai aquele resultado, tem um período, ó, eu lembrei, ó, heteroidentificação, né? Questão de análises fenotípicas, processo de autodeclarações aí, que os candidatos podem ter por conta ali daquela reserva de vagas que eu mencionei anteriormente. Então, tem esse período aqui, e aí vem, ó, nota final, 21 de janeiro de 2026. Então, teu presente de Natal vai ser esse daqui, ó. O resultado definitivo da prova, tu já vai saber tua nota. Aí tu viste lá, acertei 98 de 100. Aí, filho, você sabe que você vai ser aprovado. Só é uma questão de escolha agora. Sai o resultado final em janeiro, né? 21 de janeiro, presta atenção. Sai o resultado final em janeiro. Aí acontece a abertura bem aqui, ó, da primeira oportunidade. 22 a 23, são só 2 dias, eu pensei que era até mais, não lembrava que era pouco. 2 dias a primeira oportunidade. Aí todo mundo vai se inscrever, 22 e 23, quais são as vagas que vão concorrer. Aí eles divulgam o resultado, né, do primeiro para o último. Quem passou na primeira oportunidade, ok, vai se matricular aqui em fevereiro. Quem não passou, vem para a segunda oportunidade que está aqui embaixo, ó. 27/1 a 28/1. Tá? Então, são mais 2 dias aí para o candidato se inscrever e avaliar para onde é que ele quer.
Não deu certo na segunda oportunidade? Aí você vem para a terceira oportunidade. Vem para a terceira oportunidade aqui, ó, começo de fevereiro. Não, dessa vez vai. E aí espera o resultado da terceira oportunidade. Caso não passe na terceira oportunidade, automaticamente você já vai para o cadastro reserva dessa última, na esperança de alguma desistência que possa acontecer. Então, aqui em fevereiro, até final de março, período de matrículas, e a instituição entra em contato com esses candidatos para eles irem realizar as suas respectivas matrículas. Então, quem ficar de terceira oportunidade aqui, ó, filho, presta atenção. Fiquei de terceira oportunidade, professor, eu tenho que ficar atento porque o resultado sai de assim, começa o período de matrícula. Eu tenho que estar muito antenado que eu quero adentrar, tá? Em relação aqui ao conteúdo, a gente vai fazer uma gravação à parte para mostrar alterações de conteúdo, mas em relação a SUS, tudo que o curso preparatório Sapiens pensou para a SUS está bem tranquilamente trabalhado e pensado para acontecer de acordo com esse edital aqui. Então, em SUS, estamos bem tranquilos que não houve nenhum tipo de alteração, tá? O que você pode fazer na sua casa é isso daqui, ó. Cadê, gente? Vagas ofertadas. Para fazer um treino, você vai observar quais são as vagas que tem em cada uma dessas instituições. Você verifica aqui, ó, consegue filtrar bem aqui, ó, qual é o estado, qual é a cidade, qual é a instituição. Então, eu te aconselho que você passe um tempo aí avaliando, né, essa possibilidade de instituição que você quer concorrer. Bora avaliar aqui o estado do Pará. O estado do Pará vão entrar duas instituições, a Universidade Federal e a Universidade Rural. Essas duas ofertaram vagas, mas no caso da UFPA, a vaga é para odonto, cirurgia e traumatologia buco. A galera da odonto, para buco, vai concorrer pelo Enare. E aí a galera da UFRA, Universidade Federal Rural, são todas as vagas de medicina veterinária. Então, toda a medicina veterinária vai concorrer pela prova do Enare. Então, essas são as vagas ofertadas aqui no estado do Pará, né? Porque nós estamos falando do estado do Pará nesse momento aqui com vocês, tá? Mas você pode selecionar, por exemplo, eu tenho um parente no Rio de Janeiro, e aí você vem avaliando Rio de Janeiro. Olha a quantidade de vagas que tem no Rio de Janeiro. 455 no Rio de Janeiro. Então, tem muita vaga para o Rio, cara. Muita vaga. E aí estão várias instituições. Aí você consegue avaliar, por exemplo, olha aqui. Nutrição. Aí tem aqui a atenção básica. Então você consegue avaliar quais são as vagas e quais são as áreas que estão sendo ofertadas. Tá? Então fica atento. Faz esse treino amanhã com calma, vai avaliando as possibilidades, vai avaliando quais são as cidades, quais são os programas que te interessam, porque tem muitas vagas disponíveis, tá? Esse mapa aqui, ó, que é o mapa aqui que vai carregar, que é um mapa interativo, ele está desatualizado. Novamente, está aqui, a última atualização, 11 de fevereiro. Então, tem muito tempo que ele não foi atualizado. Então, eu te aconselho a avaliar por aqui mesmo. Eu te aconselho a avaliar por aqui. Opa, que isso? O que está acontecendo? Eu te aconselho a avaliar por aqui, tá? Não avalie por esse mapa aqui, porque ele está desatualizado, tá? Ok? Bom, o que mais que a gente tem aqui no site do Enare? Conteúdo, as instituições, né? Tu consegue ver por aqui pelas vagas, tu consegue ver a instituição e a vaga que ela está ofertando, quantas vagas são, cronograma a gente já falou, e também consegue dar uma olhada no conteúdo programático, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, no conteúdo geral de SUS, conhecimentos básicos, já trabalhamos no curso preparatório, né? História de saúde pública e reforma sanitária, já trabalhamos toda a parte aqui, ó, da legislação do SUS, que são esses dois primeiros tópicos aqui, nas aulas que já aconteceram. A UFGV, ela tem uma tendência a não cobrar
diretamente a Lei 8080, né? Mas ela é necessária para se trabalhar todas as demais, tá? Trabalhamos essa semana 8142 e o decreto 7.508. Esses dois temas foram trabalhados, então já concluímos esses dois tópicos. E tudo que tiver aqui, opa, desculpa, tudo que tiver aqui, nós conseguimos colocar dentro do nosso cronograma, tá? Redes de atenção é o próximo tema que a gente vai começar, tá? Na próxima semana, redes de atenção, depois a gente vai para modelos de atenção. Não se esquecer, ó, deixa eu dar uma dica aqui para ti. Se a gente fala, por exemplo, de redes de atenção, eu tenho as redes temáticas, né? Então a gente tem algumas redes para se trabalhar, por exemplo, a rede Aline recentemente, né, fez a substituição da rede Cegonha. Então, a gente vai estudar essas redes aqui de modo geral e trabalhar também as redes temáticas. A rede de controle do câncer também é uma outra possibilidade de rede a ser trabalhada. Tem algumas redes temáticas aí que a gente vai estar verificando também com vocês. Aqui, as populações vulneráveis, né? E aí a gente tem crianças, adolescentes, idosos, LGBTs, povos originários, população negra, quilombolas, outras minorias, situações de rua, deficiência. Então, esses conteúdos a gente colocou, né, como um conteúdo lá para vocês de populações especiais barra vulneráveis. A gente vai conseguir trabalhar. A maioria delas tem política específica. Quilombola não tem política específica, mas tem alguns materiais que a gente consegue direcionar. A população negra tem política específica, a população LGBT, QIAPN+, também tem política específica. Então, a gente vai observar a política da saúde da criança, da mulher, do idoso, essas todas também têm políticas específicas. Estratégia e PNAB também. Na verdade, o próximo assunto é a estratégia de saúde da família e também falar de PNAB, inevitável falar de PNAB, está falando, né, da portaria de 2017, até a saúde da família, mais a parte conceitual introdutória, para entender como é que ela se estrutura. A educação permanente, lembrar que a gente tem, são três, se não estou enganado, são três portarias, eles trabalham essa daqui, uma das mais antigas, 2004, a gente tem uma mais recente, 2011, por exemplo, a Universidade do Estado do Pará, a Universidade do Estado ou é o CESUPA, não tô recordando. Mas ou é a Universidade do Estado ou é o CESUPA que pede uma outra portaria de educação permanente. Então, essa daqui já é suficiente para a prova do ENARE. Humaniza SUS sempre cai, né? Ano passado caiu o conceito de ambiência, foi solicitado lá uma observação dentro da ideia do conceito de ambiência. A política de vigilância, né, que é a política lá de 2018, é muito tranquila falar dos diferentes tipos, né, de vigilância e fechar com a saúde do trabalhador, porque ela conversa diretamente com a NR32, que também fala de saúde do trabalhador, tá? Então elas conseguem conversar legal, né, essa parte da política de vigilância com a NR32, porque elas têm uma conversa nesse ponto final ali de saúde do trabalhador. Na bioética, a gente colocou como um conteúdo que vai ser gravado, então a gente tem ali alguns princípios, né, para entender. Esse tópico aqui, ó, Política Nacional de Segurança do Paciente, perdão, programa, né? O programa em si, entender também os desdobramentos dos diferentes protocolos, são 6 protocolos. É claro que a gente comenta sobre eles, mas é importante fazer também fazer uma leitura mais aprofundada desses diferentes protocolos, tá? A FGV ela tende também a cobrar, né? Ela tende a cobrar bastante parte conceitual desse programa. Trabalho de equipe multi, não tem um material tão específico, mas a gente trabalha algumas tipologias, né? Tem algumas classificações que a gente pode estar trabalhando, tá? Que é o que vai estar, né, disponível, como forma de gravação, né? Essa aula de bioética, essa aula de trabalho equipe multi já estava planejada para acontecer e ser entregue para vocês ela de forma gravada. Então vocês vão observar que são dois temas pequenos, eles caíram no ano passado, então é uma questão de atenção, certo? E aí o conteúdo de SUS, basicamente, a gente está ali bem tranquilo, porque no nosso preparatório a gente conseguiu abranger
né, todo o que já estava previsto, tá? E a gente tem uma novidade que vai ser divulgada, não era para ser divulgada agora, na verdade ela estava em organização, mas é um direcionamento, uma subturma super intensiva para o Enare, tá? Que é um direcionamento realmente 100% FGV. Na abordagem que o nosso curso faz, ela faz uma abordagem ampla. As questões, elas mesclam provas locais daqui do estado do Pará, nós estamos falando do estado do Pará, provas de outras residências, então os professores respeitam esse percentual que é solicitado, né? E provas da FGV. Então, a gente consegue fazer essa mescla, conversar com essas três esferas, mas dentro da nossa programação, do nosso planejamento, que era para acontecer só em julho, a gente vai ter que antecipar, é a divulgação de turmas super intensivas ali, 100% focadas na FGV. E aí, como a gente só teve um único ano, né, de FGV residência, nós vamos abraçar e fazer todo um planejamento, toda uma análise aprofundada de incidência, raio-x, de provas de concurso que a FGV ela realizou dentro da área da saúde. A gente já fez um levantamento significativo de provas aí, agora a gente está em processo de análise, só que a gente vai ter que antecipar todo o nosso cronograma, então não era a ideia nesse momento estar fazendo essa divulgação. Então, quando a gente tiver finalizado essa organização, a gente entra com a divulgação dessa subturma super intensiva, 100% focado na FGV. Ok?